Vini Júnior ameaçou não entrar em campo graças a uma postagem do Real Madrid. Para que você entenda tudo, calma, sem introdução, sem pedir like nem inscrição, vamos direto a compreender o que Vini fez antes de fazer mais uma grande partida e após mais uma vitória acachapante do Real Madrid sobre o Osasuna. Uma postagem feita nas redes sociais e mídias do Real Madrid causou uma crise interna com Vini Júnior 2 dias antes do duelo diante do Valência por La Liga. Na publicação, uma foto do jogador foi postada com um adesivo que remetia à evolução humana do macaco para o ser humano. Ao ver a publicação, o brasileiro ameaçou não entrar em campo. A informação foi publicada pelo site Relevo da Espanha. A publicação ficou no ar durante 2 horas, segundo informação do site GE. O diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, foi o responsável por acalmar o brasileiro e controlar a crise quando o jogador ameaçou não entrar no gramado. O dirigente garantiu que providências seriam tomadas com relação aos autores da publicação. Desde então, segundo o Relevo, as publicações feitas no perfil do clube são avaliadas com o máximo cuidado. Uma espécie de lei do silêncio sobre o assunto também impera no clube. Vale lembrar que o jogo em questão, o empate do Real Madrid em 2-2 com o Valência, ficou marcado pela comemoração do brasileiro com o braço erguido e o punho cerrado, em referência ao gesto antirracista do movimento dos Panteras Negras. Desde 22, Vini tem sido vítima de ofensas no futebol espanhol. Apenas só nessa semana, o jogador foi alvo da torcida do Atlético de Madrid, que atuou na rodada da Champions League. Nessa quinta-feira 14, a direção de La Liga denunciou a torcida colchoneira pelos atos criminosos. Até mesmo para compensar, na manhã dessa sexta-feira 15, o Real denunciou os atos de racismo das torcidas dos rivais para o próprio jogador. Aficionados de Atlético e Barcelona aproveitaram os momentos que antecederam seus compromissos na Champions League para proferir injúrias e ofensas raciais contra o brasileiro. Afirmou a diretoria em nota oficial que o Real pede à justiça que solicite às forças de segurança as gravações existentes nas 2 localidades a fim de identificar os autores dos insultos racistas e de ódio. Condenamos os violentos ataques de discriminação que se produzem de maneira lamentável contra Vinícius Júnior. Nosso clube seguirá trabalhando na defesa dos valores do futebol e do esporte e se manterá firme em sua luta pela tolerância zero frente a episódios tão repugnantes como os recentes. Na terça-feira, torcedores do Barcelona se reuniram nos arredores do Olímpico de Montjuic antes do jogo contra o Napoli pela Champions e cantaram Mor Vinícius. A mesma ofensa já havia sido proferida no ano passado, durante o clássico vencido pelos blaugranas no Camp Nou. No dia seguinte foi a vez de aficionados do Atlético, já partindo para o lado racial, entoarem em um rio próximo às Civitas Metropolitano Olé 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 Vinícius Chimpanzé. A direção de La Liga também entrou na justiça com uma ação de denúncia aos atos dos apoiadores colchoneiros, que horas depois viriam a vibrar com uma classificação sofrida contra a Inter de Milão na competição continental. Enquanto isso, dentro dos gramados, a crise acabou desaflorando. O líder segue muito líder. Afinal, nesse sábado, o Real Madrid encarou o Osasuna pelo Campeonato Espanhol 23-24 e venceu mais uma. Fora de casa, a equipe de Carlo Ancelotti goleou o time de Pamplona por 4-2 com o show do Vini. O brasileiro marcou 2 vezes, enquanto Dani Carvajal e Brahim Dias completaram o placar. Ante Budimir e Iker Muñoz, entretanto, balançaram as redes pelos mandantes do estádio Reino de Navarra. Dessa forma, com o resultado, o Real Madrid chega a 72 pontos e segue firme na liderança do torneio nacional. Agora são 10 pontos a mais que o Girona, vice-líder, mas que ainda joga na rodada. O Osasuna, por sua vez, está em 10º com 36 pontos, mas pode perder a posição até o fim da rodada. Em fase iluminada, Vini precisou de apenas 3 minutos para abrir o placar. O camisa 7 roubou bola no campo de ataque, saiu cara a cara com o goleiro e tocou no canto para marcar. 2 minutos depois, porém, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Budimir e deixou tudo igual. O Real seguiu pressionando e fez o segundo aos 17. Valverde achou bom passe para Carvajal na área e o camisa 2 chegou batendo com a parte de fora do pé para deixar o Madrid novamente na frente. A etapa final foi de amplo domínio merengue e o líder de La Liga ampliou aos 15. Após o lançamento da defesa, Valverde desviou de cabeça e Brahim Dias saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 21 bateu no canto e fez o terceiro. 3 minutos depois, foi a vez de mais um gol de Vini, com muita categoria, com a terceira assistência de Valverde na partida. O uruguaio recebeu de Rüdiger e escorou pro camisa 7. Com muita calma, o ex-Flamengo bateu com a parte de fora do pé e viu a bola entrar mansamente no gol. Nos acréscimos, Iker Muñoz fez mais um pro time da casa. E é claro que Vini também teve que deixar um forte desabafo contra o árbitro Juan Martins Minuera, neste sábado 16, no intervalo da própria vitória. No primeiro tempo, o craque dos merengues levou cartão amarelo por reclamação, chegando à 5ª advertência acumulada. Com isso, ele está fora da partida contra o Atlético de Bilbao, em 31 de março, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. No caminho para os vestiários, Vini procurou a câmera de transmissão e mandou um recado mágico e direto a Martínez Minuera. Em todas as partidas que esse árbitro está, ele mostra cartão pra mim. Todas as partidas, todas elas, Prado. O brasileiro só parou de falar depois que eu me
porém Brahim Dias chegou perto e, ao ouvir as reclamações do Vini, empurrou o companheiro de forma que ele não seguisse o desabafo e sofresse punição ainda maior. Com a suspensão, o Malvadeza só voltará a jogar pelo Real contra o Manchester City em 9 de abril pela Champions League. Vale lembrar, calma, porém, que antes disso ele servirá a seleção brasileira nos próximos compromissos da data FIFA. Sua nova comemoração também chamou a atenção. Para festejar o seu tento, ele colocou 2 dedos na artéria de seu pescoço, como se tivesse medido a pressão arterial. Essa comemoração foi criada pelo fixo Rodrigo o Capita, que é um dos maiores craques do futsal brasileiro. O gesto foi apelidado pelos fãs de futsal de 12/8, que é a pressão considerada ideal pelos médicos. Cria das quadras do RJ e também amante do futsal, Vini Júnior agora é mais um a imitar o gesto do Capita. O que vem se levado em consideração é a maneira pela qual Vini Júnior vem respondendo a tudo isso. É a maneira pela qual Vinícius Júnior, de certa maneira, vem se importado com algumas críticas, que claro, nada tem a ver para algumas pessoas com racismo. Nesse caso, a maneira como cobra os árbitros e a maneira às vezes como, segundo algumas torcidas adversárias, ele acaba as irritando. O porém é que é muito complicado que algumas pessoas com canalice acabam por inventar que tudo que Vini tá fazendo é mera frescura. Convenhamos que o cara é um dos jogadores que mais sofrem injúrias raciais em todo o mundo. Então é nada mais que justificável que ele acabe por, de certa maneira, perder a paciência. Nada mais justo que pro próprio Vini Malvadeza perder a paciência ser algo normal. Normal para alguém que há muito tempo vem sofrendo injúrias e muitas das vezes tendo pouquíssima observância da própria Espanha e das próprias autoridades espanholas, que se talvez, vamos dizer assim, nada fazem, e talvez sejamos injustos ao dizer que nada fazem, pouco fazem para combater o atual cenário. A pauta Vini racismo não é mais novidade, não é mais aquela notícia inédita, se tornou algo mais que comum e recorrente na vida do garoto de São Gonçalo. Sabemos muito bem que estar na pele do brasileiro em relação a tantas injúrias proferidas não é definitivamente fácil. Lidar com a pressão, a cobrança e a dor são certamente elementos e coisas que Vini passou a se conformar e atuar no futebol atual. Porém, o que muitos torcedores vêm cogitando é o fato de Florentino Pérez, à beira de receber Mbappé, poder de certa maneira negligenciar a presença do Vini no clube merengue, haja vista que o jogador, segundo a fonte de alguns analistas espanhóis, está dando dores de cabeça e das mais profundas ao cartola e presidente Florentino Pérez, que vem se incomodado com constantes atitudes que tem que fazer o quanto antes para poder defender o brasileiro, que exige-as no vestiário do clube merengue. Com a vinda já praticamente certa de Mbappé e a maneira pela qual ambos jogam no mesmo espaço do campo, é-se até cogitado de que o próprio Malvadeza possa deixar o Real Madrid e ir rumar para outra equipe que tenha mercado, e não necessariamente no futebol espanhol. Haja vista que só o Barcelona seria talvez a equipe que pudesse receber o cara, mas ainda assim o cara é ídolo do Real, então sem chance, completamente queimado. A questão, claro, é que ele poderia ir para equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal ou qualquer outra da Premier League. Afinal de contas, na principal liga do mundo agora, o aparato financeiro e a grana não faltam. O problema tá muito mais que na raiz. Vini é hoje, sem dúvidas, um dos pontas mais eficazes, se não ponta mais eficaz do futebol mundial, mais eficaz talvez até que o próprio Mbappé. Então, de certa maneira, apesar de cansativo para as autoridades e torcedores do Real, bem como a própria diretoria, alertar o Vini ao ter mais cuidado com a maneira pela qual cobra as autoridades e até mesmo como cobra os árbitros, bem como também arruma confusões em campo, à mesma medida, o cara consegue entregar tudo dentro do gramado. Então, definitivamente não é nada fácil. Não é nada fácil tomar uma certa decisão sobre isso. E mais ainda, ao percebermos que esse cenário que Vini passa, definitivamente está longe de acabar. E para que a gente tenha mais empatia com o Vini, e às vezes, por mais que a gente ache chato ele, e nos incomodemos talvez com a maneira pela qual ele cobra os árbitros ou é muito esquentado em campo, que a gente sempre lembre exatamente o que ele passa a quase todo jogo. Nunca é demais lembrar que até uma testemunha brasileira acabou provando isso, ao vivo e a cores. E é com isso que eu despeço de vocês desse vídeo. Ana, por favor, eu queria que você relatasse o que aconteceu no estádio Mestalla com você. Então, desde o princípio do jogo, desde quando eu cheguei, eu ouvi pessoas ofendendo o Vini, chamando ele de mono ou até de mona, desde o princípio do jogo, o tempo todo. Quando teve o lance da falta, eu ouvi um coro, todo esse setor do estádio que era atrás do gol, chamando ele de mono. Mas o que mais me incomodou era uma criança do meu lado, duas cadeiras ao lado, chamando ele de mono o tempo todo. E eu até interferi, falei com a criança, falei com a mãe da criança, falando que o que eles estavam fazendo não era correto, que eles não podiam ficar chamando o Vini de mono, que isso era racismo. E acho que é tão recorrente e tão normal pra eles que a mãe da criança até me falou que não era ofensa, que eles só estavam chamando ele de um animal. E eu falei que o Vini não era um animal, que eles não podiam chamar ele de mono, e eles continuaram ofendendo ele o tempo todo. E a reação das pessoas ao seu redor também, porque você me relatou que não foi apenas essa criança, outras pessoas xingavam ele o tempo todo, insistentemente, e nada acontecia, né? Nada acontecia. E
foram várias ofensas e logo antes dele marcar o segundo gol, que foi aonde a gente estava, atrás desse gol, tava o tempo todo chamando ele de mono, ele marcou o gol, eu comemorei porque foi um alívio, foi como uma resposta para todas essas ofensas, então eu comemorei e logo depois disso as ofensas aumentaram ainda mais. Então foi quando eu fiz o vídeo e daí eles ficaram super bravos comigo falando que... E eles até quiseram usar como justificativa a comemoração dele, que ele fez assim. E eu falando que isso não era uma justificativa, que o que eles estavam fazendo era racismo, e eles se defendendo, falando que não, falando pra eu sair do estádio, e tentaram pegar meu celular por causa do vídeo que eu gravei, e chamaram a polícia, seguranças e tudo isso, e eles realmente achando normal chamarem o Vini de mono o tempo todo. E o que os policiais que foram chamados por esses torcedores falaram pra você? Eles só vieram até mim e me perguntaram o que estava acontecendo, eu relatei que eles estavam sendo racistas, estavam chamando o Vini de mono, e... eu acho que eles sabiam que o que os outros torcedores estavam fazendo era errado. Eles só me pediram para eu me comportar. Falaram que era o ambiente do estádio, que isso era normal. E falaram que era para eu me comportar, que se eu fosse me comportar eu podia continuar ali, mas se não, não. Mas não falaram nada sobre o vídeo, nem nada, só falaram para eu me comportar. E qual que foi o seu sentimento depois do jogo? Depois do jogo eu chorei, não sei se dá pra perceber no meu rosto, mas eu chorei muito porque eu me senti impotente. Por mais que eu falei pra eles que o que eles estavam fazendo era errado, por mais que eu gravei o vídeo, porque foi uma forma que eu senti que eu poderia fazer algo gravando o vídeo, porque assim era uma forma de trazer à tona o que estava acontecendo, mas eu me senti extremamente impotente. Então quando eu saí do jogo eu chorei muito e me senti bastante mal. E eu até me senti com medo, porque... pensei que eles poderiam vir atrás de mim para pegar o celular e tudo isso. Então, é um sentimento de impotência muito grande. E eles também tinham umas placas contra o Vini, com o nariz de Pinóquio e tudo isso. E eu vi isso também, então eu me senti extremamente impotente. Vai terminar a primeira etapa. Boa bola do Carvajal. Pro Carvajal ali pelo lado direito. Olha, a bola vai entrar. Vini Júnior! Gol! Vinícius Júnior, ele faz o gol, levanta o braço, cerra os punhos e olha para a torcida do Valência. 2 para o time do Valência.